Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos e não se esqueçam de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. A história de hoje já vai começar. A cidade de Buenos Aires se estendia além das janelas panorâmicas do 30º andar, um mar de luzes e sombras sob o céu cinzento da manhã. Do alto, Ricardo Valente podia ver tudo, controlar tudo. Ele havia construído aquele império com mãos de ferro, moldando o mundo ao seu gosto. Nada e ninguém o abalava. Até que a porta do escritório se abriu. Com licença. A voz firme o fez erguer o olhar do relatório à sua frente. E então ele a viu. A mulher parada ali não era o que esperava. Lorena Sanz. Cabelos castanhos presos em um coque impecável, corpo esguio dentro de um conjunto sóbrio, postura impecável. Mas não era isso que a tornava diferente. Eram os olhos. Olhos de âmbar. Quentes, profundos, perturbadores. Ricardo largou a caneta lentamente sobre a mesa. Você é a nova secretária? Sua voz era baixa, sem pressa. Sim, senhor Valente. A resposta veio sem hesitação. Ele não gostou do tom. Estava educado, mas havia algo ali, um peso, uma firmeza, uma ausência de medo. Chegou adiantada. Eu gosto de estar preparada. Ricardo recostou-se na cadeira de couro, observando-a como um predador avalia uma presa. Ela sustentou o olhar. Poucas pessoas faziam isso. Interessante. Seu currículo é impressionante, ele comentou, deslizando os olhos sobre os papéis em sua mesa. Formação impecável, referências sólidas. Mas algo estava errado. Ele a estudou novamente. O rosto era bonito, mas havia marcas sutis que a maioria não perceberia. Um traço de tensão nos ombros, um olhar que não era apenas atento, era de quem sempre está à espera de um golpe. Espero eficiência e discrição, ele disse, incisivo. Eu não costumo errar. Arrogante. Poucas mulheres falavam com ele assim. Ele atestou. Veremos. Um segundo de silêncio. Nenhuma reação. Então, Lorena ergueu o queixo, um gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Sem mais nada a dizer, ela girou nos saltos e saiu, fechando a porta atrás de si. Ricardo permaneceu imóvel. Os dedos tamborilando lentamente sobre a madeira escura da mesa. Ela era diferente. E, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. Algo que ele não gostava. Ricardo não acreditava em coincidências. E Lorena Sanz era uma peça fora do lugar. Nos dias seguintes, ele a observou com atenção. Cada passo, cada movimento. Ela era eficiente, rápida e discreta. Mas havia algo que não combinava com o resto. Ela nunca cometia erros. Ricardo Valente não confiava em pessoas perfeitas. Ele precisava testá-la. Senhora Sanz. Sua voz cortou o silêncio do escritório, firme, um chamado que exigia atenção imediata. Ela parou à porta, segurando uma pasta. Senhor? Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou. Havia uma frieza em seus olhos, mas ele já aprenderá a reconhecer um olhar treinado. Ela controlava suas reações. Escolhia cada palavra. Cada silêncio. Uma jogadora. Preciso que reorganize os relatórios de todas as aquisições dos últimos 5 anos. Para hoje. Uma ordem impossível. Um erro seria inevitável. Lorena não hesitou. Enviarei ao senhor até às 8. Ela saiu sem demonstrar incômodo. Ricardo sorriu, um sorriso quase cruel. Ele passou o dia esperando vê-la falhar. Mas, às 7h58 da noite, os relatórios estavam em sua mesa. Perfeitos. Ele leu cada página, procurando uma falha. Algo que provasse que ela não era tão intocável quanto fingia ser. Não encontrou nada. Na manhã seguinte, repetiu o teste. Um pedido absurdo. Um prazo impossível.
Uma exigência ilógica. Ela cumpriu todas. Sem questionar. Sem errar. Isso não o deixava satisfeito. O deixava furioso. Quem diabos era essa mulher? Na sexta-feira à noite, ele decidiu empurrar os limites. Senhora Sanz, chamou, quando ela já recolhia suas coisas para ir embora. Lorena virou-se, os olhos de fogo encontrando os dele. Sim, senhor? Ele se levantou da mesa, aproximando-se lentamente. Queria ver se ela recuava. Ela não recuou. Preciso que me acompanhe a um evento amanhã. Ela arqueou uma sobrancelha. Um evento? Jantar beneficente da empresa. Minha assistente pessoal está de licença. Preciso que esteja lá. Houve uma pausa. Pequena. Mas ele viu. Um instante de hesitação. E então ela disse. Claro. Ele queria rir. Ela dizia sim para tudo, mas no fundo não queria estar ali. Agora, ele queria saber por quê. Ricardo nunca foi um homem guiado por curiosidade. Se algo não lhe dizia respeito, simplesmente não importava. Mas Lorena o incomodava. Ela fazia tudo perfeitamente. Nunca hesitava. Nunca falhava. Isso não era natural. E ele odiava não entender algo. Na manhã do evento, decidiu descobrir quem ela realmente era. Abriu o arquivo dela no sistema interno da empresa. Formada em administração, cursos adicionais em economia e relações públicas. Trabalhará em 2 grandes empresas antes de chegar ali. Currículo impecável. Mas havia um detalhe que o incomodou. 5 anos atrás, ela simplesmente não existia. Nenhum registro. Nenhum emprego. Nenhum endereço fixo. 5 anos de escuridão. Ricardo franziu a testa. Quem era Lorena Sanz antes disso? E do que ela estava fugindo? O evento beneficente acontecia em um salão luxuoso no centro da cidade. Homens de terno, mulheres em vestidos caros. Champanhe fluía como ouro líquido. E então, Lorena chegou. Ela não era apenas bonita. Ela era um golpe. Vestia um vestido preto, elegante, sem exageros. O cabelo preso de um jeito mais solto que o normal. E aqueles olhos. Sempre aqueles olhos. Ricardo a observou atravessar o salão com a mesma postura impecável de sempre. Mas viu algo novo. Ela estava tensa. Senhor Valente. Ela parou ao seu lado, a voz firme como sempre. Ele pegou uma taça de champanhe e entregou a ela. Beba. Ela hesitou. Uma pausa. Pequena. Mas ele viu. Ela pegou a taça, mas não bebeu. Definitivamente, estava desconfortável. Não gosta de eventos? Perguntou, casual. Ela manteve o olhar fixo nele. Apenas não gosto de lugares cheios de pessoas que eu não confio ou conheço. Ricardo sorriu. E eu? Você confia em mim? Os olhos dela brilharam com algo indefinível. Não. Honesta. Sem rodeios. Ele inclinou-se levemente para ela. Ótimo. Eu também não confio em você. Lorena abriu a boca para responder, mas algo chamou sua atenção do outro lado do salão. O corpo dela enrijeceu. Ricardo acompanhou seu olhar. Um homem de terno escuro. Olhos frios. Postura rígida. Lorena desviou o olhar rapidamente. Mas Ricardo viu. Ela conhecia aquele homem. E, pela primeira vez, medo passou por seus olhos. O que quer que ela estivesse escondendo, acabará de alcançá-la. A música suave enchia o salão, mas para Ricardo e Lorena, o mundo ao redor havia desaparecido. A tensão entre eles pulsava, uma força invisível que os mantinha ligados, mas ao mesmo tempo, desviava o olhar um do outro. Você conhece aquele homem? Ricardo perguntou,
observando a expressão de Lorena se transformar. Ela hesitou, o semblante fechado. É melhor não me envolver. Não se envolver? Ele riu, mas não havia humor na voz. Havia um desafio. Isso é impossível agora. Você não sabe do que está falando. Tente me contar. Ele se inclinou um pouco mais para ela, a tensão crescendo entre eles como um fio prestes a se romper. Lorena o ignorou, sua atenção ainda fixada no homem de terno escuro. Ele parecia distante, mas Ricardo notou como o olhar dela o acompanhava. O que estava acontecendo ali? Ele é só um antigo colega de trabalho. Não importa. A voz dela era fria, mas havia algo por trás dela. Uma vulnerabilidade escondida sob a superfície dura. Ricardo se afastou, o corpo se movendo automaticamente em direção a ela. Sua voz estava baixa, mas firme. O que você está escondendo? Lorena respirou fundo, e por um momento, ele viu a verdade nos olhos dela. Medo, desespero, e algo mais, desejo. Um desejo que ela tentava esconder. Não podemos. Ela finalmente disse, a voz trêmula. Por que não? O desafio em sua voz era quase um sussurro. Ele estava a poucos centímetros dela, e a distância se tornava insuportável. Por quê? A palavra se arrastou, e ela olhou para ele, os olhos ardendo. Porque eu não sei se consigo lidar com isso. O tempo pareceu congelar. Ricardo a observou, suas próprias emoções tumultuadas. Ele queria tocar, queria saber se a realidade era tão palpável quanto o desejo que sentia. Você não confia em mim. Ele murmurou, e a frustração crescia. Confiança é um luxo que não posso me permitir. Ricardo deu um passo à frente, forçando Lorena a recuar. E se eu me tornar a sua exceção? Ele falou sorrindo. Ela o encarou, aquele homem estava de gozação com ela. Lorena estava em um conflito interno. Ricardo havia bebido além e naquele momento de aflição passava a se aproveitar e fazer investidas nela. Eu não posso. Afirmou, sentindo o coração acelerar. Você não pode ou não quer? A provocação na voz dele a fez hesitar. Estou falando sério, Ricardo. Há coisas sobre mim que você não sabe. Então me diga. Ele se inclinou mais, a distância entre eles quase inexistente. A intensidade do olhar dele a queimava. Um silêncio profundo. Eu não posso. A voz dela falhou. E, então, o homem de terno escuro se aproximou. Ricardo virou-se, o olhar afiado como uma lâmina. Você. A voz de Ricardo cortou o ar, desafiadora. O homem parou, e Lorena ficou paralisada. Era Hugo, um ex-colega de trabalho que ela não via há anos, mas que conhecia muito bem. O coração dela disparou. O que você está fazendo aqui? Ela forçou as palavras, tentando manter a compostura. O que está acontecendo, Lorena? Você não me disse que estava trabalhando para Valente. A voz de Hugo era suave, mas cheia de veneno. Ricardo lançou um olhar a Lorena, uma mistura de confusão e raiva. Você se conhece? Ele perguntou, os olhos fixos nela. É um colega, do passado. O temor em sua voz era evidente. Um passado que ela não queria que ressurgisse. Um passado, sim. Mas que não foi esquecido. Hugo sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. E agora você se meteu em uma situação complicada. Ricardo se afastou lentamente, seu olhar mudando de preocupação para fúria. Complicada? O que você sabe sobre ela? Ele não escondia a hostilidade. Sabe, Ricardo, é fácil se perder na paixão. Mas há coisas que você não sabe. A voz de Hugo era calma, quase desdenhosa. Lorena olhou entre os dois homens, o medo crescendo dentro dela. Chega! Ela disse, sua voz alta o suficiente para silenciar o ambiente ao redor. Você não tem ideia do que está fazendo. Hugo a encarou. E você acha que me intimidar vai funcionar?
Ela desafiou, sua coragem crescendo. Eu não sou mais a mesma. Hugo deu um passo à frente, seu olhar penetrante. E quem você se tornou, Lorena? A mulher que foge do seu passado? O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Ricardo observava, os olhos fixos nela, buscando respostas. E, naquele instante, Lorena percebeu que não estava mais sozinha. A verdade dela estava à beira de ser revelada. Um segredo que poderia despedaçar não só seu relacionamento com Ricardo, mas também a imagem que ele tinha dela. O que você está escondendo? Ricardo perguntou, sua voz agora suave, mas implacável. Lorena sentiu o olhar intenso de Ricardo em seu rosto, como se estivesse sendo desnudada. O ambiente ao redor desapareceu. Tudo o que existia eram aqueles dois homens e a tempestade que se formava dentro dela. O passado nunca é fácil de enfrentar. Eu não estou fugindo. Ela finalmente disse, sua voz mais firme do que se sentia. Hugo deu um sorriso sardônico. Ah, claro. Você está apenas escondendo a verdade. O que vai fazer, Lorena? Contar a ele tudo? Chega! Ricardo gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Se tem algo a ser dito, diga agora. A pressão aumentava, e Lorena sentiu o coração disparar. Ela hesitou, as palavras travadas na garganta. Hugo se aproximou, um predador em busca de sua presa. O que você não sabe, Ricardo, é que Lorena não é quem você pensa que é. Ricardo olhou para Lorena, a confusão no olhar. O que ele quer dizer com isso? É complicado, ela disse, a voz trêmula. Não sou apenas uma assistente. Hugo se divertia com a situação. Diga a ele, Lorena. Diga a ele que você era uma das melhores alunas do programa de estudos em criminologia e que trabalhou com a polícia em um caso que poderia ter arruinado sua vida. A revelação pairou no ar como um trovão. Lorena sentiu a raiva e a vergonha brotarem. Isso não é verdade. Ela gritou, embora soubesse que era. Ricardo franziu a testa, a realidade começando a tomar forma em sua mente. O que você fez? A pergunta saiu mais como um sussurro, um pedido de explicação. Eu investiguei um crime. Uma série de assaltos que ocorreram na minha cidade natal. O que eu não sabia é que as coisas ficariam fora de controle. Eu estava muito envolvida e, quando percebi, não conseguia mais sair. Ricardo se virou para Hugo. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo? Eu só estou ajudando a esclarecer a situação. Hugo respondeu, com um sorriso desdenhoso. E lembrando a Lorena de quem ela realmente é. Lorena respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Eu não sou mais aquela pessoa. Sua voz estava carregada de emoção. Eu tentei deixar tudo isso para trás. Foi doloroso. Senti que não podia mais confiar em ninguém. E agora você, ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Agora você está aqui, e tudo o que eu mais queria era não ter que confrontar isso. O silêncio pesava no ar. Ricardo processava as informações, a confusão se transformando em uma mistura de preocupação e compaixão. Você não precisa esconder isso de mim. Ele finalmente disse, a voz baixa. Se eu soubesse, você não teria me contratado. Ela completou, a verdade estalando no ar. É verdade. Ricardo admitiu, e pela primeira vez, um traço de vulnerabilidade apareceu em seu olhar. Mas isso não muda o que sinto por você. Hugo riu, um som cruel. Sentimentos não pagam contas, Ricardo. E o que você não entende é que o passado de Lorena ainda pode voltar para assombrá-la. Lorena olhou para Hugo, seus olhos cheios de fogo. Eu sou mais forte do que você pensa, Hugo. Eu não sou a mesma mulher que você conheceu. Ricardo a olhou, uma determinação nascendo dentro dele. Ele achou absurdo Hugo ter humilhado Lorena daquela forma, ele não tinha esse direito. Então ele disse: E eu estarei aqui para te apoiar, Lorena.
O clima no salão estava carregado de tensão. Lorena sentia a adrenalina correr em suas veias, enquanto o olhar de Ricardo permanecia fixo em seus olhos. Hugo, no entanto, parecia se divertir com o drama. Você não pode esconder seu passado para sempre, Lorena. Ele riu, um som frio e sem alegria. Ele sempre encontrará um jeito de te alcançar. Isso é o que vamos descobrir. Ricardo respondeu, a determinação na voz inconfundível. Lorena se virou para ele, a coragem crescendo dentro dela. Não se preocupe, Ricardo. Eu enfrentei os meus demônios e não tenho medo de encará-los novamente. Isso não precisa ser uma batalha, Lorena. A voz dele estava cheia de preocupação. Eu só quero que você se mantenha segura. Nesse momento, Hugo se aproximou, como um predador que farejava a presa. Você realmente acha que pode proteger alguém como ela? Ele se virou para Lorena, um olhar penetrante. A verdade é que você pode estar colocando a vida dele em perigo. Ela se virou para Ricardo, o medo subitamente tomando conta dela. O que você quer, Hugo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Eu quero que você volte para o que sempre foi. O que você fez no passado pode voltar para te assombrar. E você sabe disso. A música ao fundo cessou abruptamente, e o salão começou a se esvaziar, a maioria dos convidados não querendo se envolver em qualquer drama. Você não pode me intimidar. Lorena declarou, a voz firme. Eu não sou mais aquela mulher que você conheceu. Mas Hugo não estava disposto a desistir. Ele avançou em direção a Lorena, mas Ricardo se colocou à frente dela, os olhos cheios de fogo. Afastem-se. Ricardo ordenou, sua voz retumbando. Os dois homens se encararam, e, naquele momento, Lorena percebeu que a situação estava prestes a explodir. Hugo, se você não sair agora, chamarei a segurança. Ela disse, sua voz mais alta do que pretendia. Você realmente acha que pode me expulsar? Ele riu, mas havia um tom ameaçador em sua risada. E então, um grupo de homens com trajes escuros entrou no salão. A segurança, finalmente. Ricardo olhou para Lorena, a preocupação estampada em seu rosto. Vá, eu cuido disso. Mas Lorena não se moveu. Não. Ela sussurrou, o coração batendo descontrolado. Não vou deixar que você enfrente isso sozinho. Hugo viu a aproximação da segurança e rapidamente fez um movimento, como se quisesse se afastar. Você não sabe com quem está lidando. Ele disse, a ameaça implícita nas palavras. Não. Lorena gritou, a adrenalina tomando conta. Você não pode ir embora assim. Hugo parou, um sorriso cruel no rosto. Eu voltarei, Lorena. Você não pode se esconder para sempre. Com um movimento rápido, ele saiu pela porta, deixando a tensão no ar. Os seguranças se aproximaram, e Ricardo os olhou, gesticulando para que tomassem conta da situação. Tudo bem agora? Um dos seguranças perguntou, sua postura profissional visivelmente relaxada. Sim, por enquanto. Ricardo respondeu, mas o olhar preocupado não deixou seu rosto. Lorena estava tremendo, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. O que ele quis dizer com aquilo? Ela perguntou, sentindo o coração apertar. Ricardo segurou a mão dela, o toque quente trazendo conforto. Não importa. O que importa é que você está aqui, segura. Mas ele sabe sobre meu passado. Lorena sussurrou, o medo voltando. E eu estou aqui para te apoiar. Ele disse, olhando profundamente em seus olhos. Juntos, nós podemos enfrentar qualquer coisa. O olhar dele era intenso, e Lorena sentiu uma onda de amor preencher seu coração. Ela sabia que não estava sozinha. Eu confio em você, Ricardo. Ela disse, a determinação voltando. E eu estou pronta. A noite continuou, e, embora a tensão ainda estivesse presente, havia um novo ar de esperança. Ricardo e Lorena decidiram que não deixariam que o passado os controlasse. Eles eram mais fortes juntos.
Enquanto o evento chegava ao fim, Ricardo se virou para ela. Vamos embora. Temos muito o que conversar. Você tem certeza? Ela hesitou, lembrando-se de Hugo. Lorena contou a Ricardo o que realmente aconteceu. Ela e Hugo trabalhavam junto, eles investigavam crimes. Houve um crime na cidade onde, após uma investigação profunda, Lorena descobriu que Hugo estava envolvido e uma grande investigação contra ele começou. Hugo passou a perseguir Lorena. Lorena foi embora da cidade na tentativa de se livrar dele, mas o passado voltou a persegui-la. Ricardo ouvia toda a história e se compadecia de Lorena. Foi quando ele disse: Sim. E eu quero que você saiba que eu estou com você, independente do que acontecer. Eles deixaram o salão, e enquanto caminhavam juntos, a mão de Ricardo entrelaçada à dela, no momento apenas para gerar a ela segurança e apoio, mas uma nova confiança cresceu entre eles. Ricardo era um homem que nunca foi amado, arrogante e prepotente, ele começou a descobrir algo diferente em Lorena. Depois de alguns dias ele a convidou para jantar. Eles jantaram juntos e após Ricardo levou Lorena em casa. Ela o convidou para subir ao seu apartamento, e lá eles degustaram vinho. Ricardo segurou as mãos de Lorena e disse a ela o quanto ela era incrível. Uma mulher fantástica que ele admirava. Lorena se demonstrava grata a Ricardo por tudo, por ter ficado ao seu lado enquanto ainda nem a conhecia bem, por ter defendido ela. Nessa hora Ricardo se levantou e deu um abraço em Lorena. Após o abraço, saiu ali o primeiro beijo entre Lorena e Ricardo. O beijo foi profundo e cheio de sentimento, eles não queriam mais se desgrudar. O beijo evoluiu para um momento mais quente, Ricardo e Lorena se amaram pela primeira vez. Ricardo se sentia o homem mais feliz do mundo, ele encontrou a mulher dos seus sonhos, e Lorena se sentia segura e protegida ao lado de Ricardo. Eu te amo, Lorena. Ele disse, parando para olhar nos olhos dela. Eu também te amo, Ricardo. Ela respondeu, o coração transbordando de emoções. Após tudo o que havia acontecido, Ricardo tomou aquela briga para si. Ele contratou advogados, os melhores do país, e foi com fúria atrás de Hugo. Hugo foi julgado e preso, a farsa daquele homem acabou, nunca mais ele importunaria Lorena. Lorena se tornou o braço de direito de Ricardo, passou a ser uma das diretoras de suas empresas milionárias e os lucros só aumentavam. Lorena e Ricardo se amavam em todos os lugares que eles tinham oportunidade, e o escritório não poderia faltar. Sexta-feira, final de expediente, eles tinham momentos de muito amor e fogo da paixão no escritório. Sem agarradinhos, coladinhos e envolvidos um com o outro. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o futuro, os fantasmas do passado finalmente começando a se dissipar. Para enfrentar isso. O que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix? Você já viveu amores como esse? Não esquece de me contar de qual cidade está assistindo, pois quero mandar um beijo para você. Até a próxima história, tchau tchau.